Bom dia, oitavo ano. Então, estamos aqui na nossa segunda semana de aulinhas online. Espero que vocês estejam entendendo os conteúdos, conseguindo acompanhar. Eu vou estar fazendo uma listinha essa semana dos alunos que ainda não me entregaram, ainda não me mandaram as atividades da semana 1, que é a semana passada, aula 1 e 2, tá? Por quê? Porque eu preciso que essas atividades sejam mandadas semana a semana, gente. Não vamos deixar acumular, porque isso vai ser base de avaliação para vocês, tá? Então, tem alunos que ainda não me mandaram da semana passada. Então, eu peço que vocês especifiquem que atividades vocês estão me mandando. Prof, isso aqui é da aula 1, isso aqui é da aula 2. Isso aqui é a tarefa do caderno de atividades, isso aqui é da apostila, porque são muitas apostilas, são muitos alunos que a prof está recebendo, gente. Então fica muito complicado para eu também, toda hora eu ter que estar procurando qual que é a apostila, qual que é. Se vocês fizerem isso, facilita muito o meu trabalho, tá? Então eu agradeço muito se vocês puderem fazer isso para mim, tá? Então hoje nós vamos começar com correção de tarefa, tá? Porque a semana passada eu mandei tarefas no caderno de atividade e a gente não corrigiu, né? Porque muitos não tinham me mandado, então eu acabei deixando pra gente corrigir essa semana. São tarefinhas rápidas, né? Da gente corrigir, tá? É apenas o exercício 1, 2, 3 e 4, né? Do caderno de tarefas, e depois a gente tem um lá na apostila, tá? Então vamos começar pelo caderno de atividades, tá? Aqui vocês têm a página 4, tá? Esse primeiro exercício aqui, ó. Nessa atividade vocês vão ter que eliminar, né? Então esse cross out é você tirar, você riscar fora the leisure activities that don't go with the verb play. Então, existem algumas atividades que nós não usamos com o verbo play. Por exemplo, to the cinema. Eu uso play to the cinema? Não, eu uso go to the cinema, certo? Então, to the cinema é uma expressão que vocês vão riscar fora. Porque chess, eu uso play, né? Play chess. To the cinema, não. Video games, uso play, então eu não vou riscar. Crosswords, eu uso play? No, eu uso do crosswords e não play crosswords. Então eu vou riscar crosswords. To music, eu não uso play, eu uso listen. Listen to music, certo? A musical instrument, play, uso play. E board games, usamos play também, tá? Então aí as atividades que nós não usamos o play é to the cinema, crosswords, to music, ok? Essas três. Number 2. Go back to the expressions you crossed out and write down what verb they go with. Então, aqui vocês vão escrever com quais verbos essas expressões são usadas. Então, o to the cinema é go. Então, vocês vão escrever o quê? Go to the cinema. Então, esse é o 2, né? Vocês vão colocar lá. Go to the cinema. O crosswords, do crosswords. E o to music, listen to music. Ok? Muito bem. Number 3. Label the groups with the expressions in the box. Add one more example to each group. Então, nós temos ali board and card games, street games, digital games, word games, hobbies and pastimes. Então, o que seria console and PC game?
digital games, né? Então, vocês vão colocar aqui digital games, tá? Segundo, crosswords and hangman são word games, são jogos de palavras, né? Word games. Painting and dancing, hobbies and pastimes, são hobbies, né? Tipo você pintar, dançar, não chega a ser um esporte a dança, né? É um hobby, é um passatempo. Marbles, hide and seek, são street games, jogos de rua. Solitaire and chess são board and card games, certo? Chess, no caso, board game, solitaire, card game, tá? Questão 4. Match the games and toys to their names. Nossa, esse exercício vocês devem ter amado, né? Porque é tipo lá do 5º ano, 4º ano. Vocês ligarem, vocês relacionarem a imagem com o game, né? Então, Boxcar Derby é o primeiro aqui, né? É o carrinho de rolimã, só que eles fazem aquele carrinho fechadinho, né? Mais protegido, né? O brasileiro gosta de emoção. Double Dutch é o pular corda, mas com 2 cordas, né? Por isso que é double Dutch. Hide and seek, esconde-esconde, aqui, né? Então, que um fica contando aqui, os outros vão se esconder. Hopscotch, amarelinha. Obstacle course, que seria aquela corrida com obstáculos, né? Que ele tá correndo com os obstáculos ali. Ultimate disc é o disquinho aquele que joga um pro outro, né? Que brinca com cachorro também. Tag, que é o cola-cola, né? Pegou, colou. E ioiô. Então, muito legal essa atividade, muito fácil, né, para vocês relacionarem, tá? Então, corrigido essa tarefinha aqui, tá? 2, 3 e 4. Então, foi isso aqui, né? That's it. Então, agora nós vamos voltar lá na página 6, certo? A página 6, vocês tinham essa tarefinha para fazer aqui, que vocês iam ter que entrevistar 2 familiares, né? Podia ser o pai, a mãe, o tio, a avó, um primo, enfim, quem quer que fosse, para você saber sobre os jogos que eles used to play, que eles costumavam jogar, né? Quando crianças. Então, eles iam responder essas 3 questões aqui, né? Que jogos eles costumavam jogar? Então, vocês iam colocar o nome de cada um aqui em cima e o jogo, a brincadeira que eles costumavam brincar. Com quem eles costumavam brincar? Qual era o seu jogo favorito? E como se brincava isso, né? Então, aí eu li de alguns de vocês que me mandaram, tá? Muito legal, alguns fizeram em inglês mesmo, outros fizeram em português, ok, tá valendo, tá, gente? O importante é que vocês tiveram essa troca com o seu familiar, com o seu pai, com a sua mãe, então isso já é bastante importante, tá? Então é isso, gente. Hoje nós vamos iniciar na página 7, tá? No Reading Time, aqui, tá bom? Reading Time, let's go. Aqui nós temos 2 questõezinhas para a gente refletir um pouquinho, tá? In your opinion, do kids play the same games all over the world? O que vocês acham? Vocês acham que as crianças elas jogam os mesmos jogos no mundo todo? Ou cada região, cada país tem alguns jogos mais específicos, algumas brincadeiras mais específicas? Devido à cultura, devido ao clima, são vários fatores que influenciam também
nessa questão, né? What factors influence the way kids play and the games they know? Que fatores influenciam, né, a maneira com que as crianças brincam e os jogos que elas conhecem? Então aqui a gente vai marcar, tá? Culture, com certeza, né, gente? A cultura desse povo. Social and economic situation, também. Então, a condição social, a condição econômica de cada região, de cada sociedade, vai influenciar nos tipos de brincadeiras dessas crianças, se elas têm mais ou menos condições, né? Environment, o ambiente, com certeza. Se eles vivem num ambiente frio, com neve, quais as brincadeiras que eles vão ter? Diferente de um clima tropical, com sol, que tem praia, que tem acesso a lugares abertos, a parques, né? Weather, clima, também, né? E safety, segurança, com certeza. Então, todos esses fatores aqui influenciam no modo com que as crianças brincam, certo? Então, se você mora num bairro que é seguro, os seus pais vão deixar você brincar na rua, você ir num parque que é próximo da sua casa, você ir na casa do seu amiguinho brincar. Se você mora numa região que é perigosa, grandes centros, por exemplo, que não é a nossa realidade, mas que tem assaltos, que tem tiroteio com polícia, com certeza os pais não deixam os filhos na rua assim, normalmente brincando, né? Por não ter uma segurança, safety. Então, olha só, questão C. Are there any pastimes or hobbies you believe to be universal? Mas o que você acha? Há algum passatempo ou algum hobby que você acredite ser universal? Por exemplo, uma brincadeira que é universal, toda criança brinca. Será que tem? Muito bem. Look quickly at the texts on this page. And on page 8, skim them and discuss the following questions in pairs. Então, olha só, o que seria esse skimming, tá? Que ele está orientando a vocês fazerem essa leitura, ó. Skimming and scanning are two very useful reading strategies. Skimming is when you look at the text quickly to grasp its general subject and identify its main points. Scanning is when you read the text in order to find specific information. Então, olha só, são duas técnicas de leitura que vocês podem utilizar em qualquer língua, português, inglês, espanhol, enfim. O momento é que vai identificar qual a melhor técnica que você vai usar. O skimming que ele está pedindo para vocês fazerem aqui é para fazer uma leitura breve, uma leitura rápida do texto, pegando simplesmente a ideia geral, o assunto geral do texto. Esse texto fala sobre isso. Você entender de modo geral, sem ter que traduzir palavras, sem ter que entender muito de gramática, mas você entender o sentido geral do texto. Esse é o skimming. Scanning é quando você vai buscar uma informação específica. Por exemplo, você lê a pergunta e você vai justamente buscar aquela resposta lá naquele parágrafo com aquelas palavras. Então, isso é o scanning, é você buscar aquela informação específica dentro do texto, tá? Então, aqui com as questões A, B e C, nós vamos responder, tá? De acordo com o texto Fun Games from Around the World. Então, o que seriam fun games? Jogos divertidos, né? Do mundo todo, tá? Um deles é Greece Statues. Greece é Grécia, né? Então, estátuas da Grécia, certo? Então, primeiro eu vou dar um tempinho para vocês darem uma olhada, fazer esse skimming no texto, tá? Então, vocês vão dar essa olhadinha no texto brevemente, tá? Vocês têm esse aqui,
E vocês têm esse aqui, ó. Tá? Então, são 2 textinhos. Dá uma olhada rapidamente e aí a gente vai comentar aqui, mas eu quero que vocês anotem as respostas. Essas respostas são curtinhas, vai dar para vocês anotar aqui mesmo na apostila, tá? Então, daqui 2 minutinhos a gente volta. Ok, turma, então só vamos terminar aqui com as atividades sobre esses 2 textinhos aí, né? Então, a primeira questão é: What are the texts about? Sobre o que falam os textos. Traditional games from different countries. Então, são jogos tradicionais, pode colocar em português mesmo, tá? Jogos tradicionais de países diferentes, né? Um nós temos aqui da Grécia e outro nós temos de Gana, né? Ok. Letra B. What countries are mentioned? Grécia e Gana, certo? Os 2 países que foram mencionados. What are the names of the games? Aí vocês podem pôr em inglês mesmo, né? Statues, que é estátuas, e pilolo, tá? It's the name of the game. Ok. Number 3. Now read the following sentences and scan the texts to check if the information is true or false. Letter A. The game Statues is based on Greek culture. There are many museums with statues in the country. True. Então, o game de estátuas é baseado na cultura grega, onde há muitos museus com estátuas no país. Certo, né? The players have to move to score in the Greek game. Letra B. Os jogadores têm que se mover para pontuar no jogo grego. É o contrário, né? Contrário. C. When playing Pilolo, the players who finds the first penny is always the winner. False. Aqui não é o jogador que encontra o primeiro penny. Ó. Cadê? Tá. When the leader says Pilolo, then search for time to start the player race first to find a penny and take it across to finish line. The winner is awarded 1 point. Então, não é o que encontra o primeiro, ele tem que encontrar o penny, né, que é a moedinha de 1 centavo, e cruzar a linha de chegada lá. Letra D. Although children in rural parts of Ghana don't have many options of toys, they use what is available to have fun and create new games. That's it, né? Embora as crianças nas partes rurais de Gana não tenham muitas opções de brinquedos, eles usam o que é disponível para se divertir e criar novos jogos, certo? Então, aqui nós temos algum vocabulário, tá? Para vocês procurarem. Então, vocês procurem essas palavrinhas aqui, tá? Que são relacionadas a esses 2 textinhos. E hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai entrar no assunto sobre quantifiers e hoje a gente vai ficar por aqui, tá? E no caderno de atividades, deixa eu ver aqui. Não, é só essa atividade mesmo, só fazer o vocabulário aqui. Tá bom? Aí amanhã a gente confere o vocabulário e começa com o quantifiers. Ok, gente? Um beijo para vocês e até amanhã.